As pessoas com maior capacidade de autotranscendência e, claro, autodirecionamento são pessoas mais maduras. Isso é resultado de pesquisa. A nossa espiritualidade é fundamental. E na modernidade, o acadêmico, o médico, que traz isso para a parte clínica é o Jung. O Jung via a espiritualidade humana como um fator fundamental de desenvolvimento, né, da personalidade e do que, na verdade, coordenando todo o processo de desenvolvimento da personalidade. Ele, inclusive, rompe com Freud porque ele quer estudar a questão religiosa, espiritual, na psique. E o Freud considerava que isso seria falar de ocultismo e se focar no que ele chamou de pensamento mágico infantil. E o Jung diz que não, que na verdade isso é uma das dimensões fundamentais do ser humano, a sua espiritualidade, o que as pesquisas médicas estão provando. Então o Jung se debruça no material do paciente, dos pacientes. Ele é um psiquiatra, já quando ele encontra Freud trabalhando no maior hospital psiquiátrico de Zurique, o Burghausen, e ele estuda o material psíquico dos pacientes e foi o médico psiquiatra que mais analisou sonhos durante a vida, mais de 20 mil sonhos. E neste material todo dos pacientes, ele encontra o que são ideias revolucionárias para a psicologia e para a psiquiatria, o que ele chamou de inconsciente coletivo e os arquétipos. E nesse inconsciente coletivo, que seria assim, material arcaico da humanidade, psíquico, no nosso inconsciente profundo, além do inconsciente pessoal, que é até onde o Freud chegou, estariam os arquétipos, que são unidades funcionais do inconsciente coletivo e que são atemporais e universais, existem em todos nós, em todas as culturas, em todas as épocas. E o arquétipo principal que a gente chama o arquétipo da unificação e da totalidade, é o arquétipo de Deus. Então Deus, ao contrário do que a ciência materialista diz e do que Freud disse, que era uma ideia, era uma projeção nas nossas mentes, Deus, na verdade, é um arquétipo e um arquétipo principal. E é onde, no Self, do Jung, que a tradução para o português ficou assim mesmo, é onde ele encontra a Imago Dei, ou a imagem de Deus. Então, a imagem de Deus, ela é estruturante, ela é arquetípica. Nós ainda não conseguimos entender com a nossa personalidade consciente, com o nosso ego, mas nós sabemos, mesmo os ateus, eles questionam Deus. E para questionar, a gente tem que ter uma ideia de alguma coisa. Então, este arquétipo da totalidade, da unificação, está no nosso inconsciente coletivo. E o Self, que é um outro centro de consciência que o Jung encontra nesse inconsciente profundo, é quem comanda todo o desenvolvimento psíquico. A psique, ele vai dizer que ela é teleológica, ela é propositada, ela está indo para algum lugar. E que lugar é esse? E que evolução é essa que nós temos que ter nesta vida? É o Jung que descobre e chama o processo de individuação. Essa que ele dá o nome. Então, na verdade, outro dogma quase científico que é que nós não temos uma evolução, a mente não é evolutiva nesse sentido né, de crescimento, já o Jung já mostra na teoria dele que é contrário. Assim, a psique, a alma e a mente, ela é propositada, ela está indo para algum lugar. E este lugar, quem comanda essa caminhada é o Self. Então, é muito importante que a gente preste atenção nas imagens, nos padrões arquetípicos e no material do paciente. E essas imagens, esses padrões vão se encontrar principalmente nos sonhos, nas fantasias. Então, não é a gente se debruçar sobre
questões infantis, não, muito antes, pelo contrário, é fundamental, é estruturante a gente se debruçar sobre essas questões, sobre os padrões arquetípicos, e é a maneira com que a gente pode ajudar as pessoas neste processo que a ciência já está mostrando, que as pessoas, e as pesquisas na área médica, que as pessoas com maior capacidade de autotranscendência, como diz o colega Cloninger, e, claro, o autodirecionamento, são pessoas mais maduras. Isso é resultado de pesquisa. A nossa espiritualidade é fundamental. E na modernidade, o acadêmico, o médico, que traz isso para a parte clínica é o Jung.